Josué capítulo 3, versículo 12 diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Versículo 14: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, e levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado ou o mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Diga glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te adoramos nesta noite, ó Pai. Fala conosco uma vez mais, que o teu Espírito ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Fala com cada um que chegou aqui, ó Deus, que ninguém saia daqui sem uma resposta da parte do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, semana que vem nós vamos fazer o nosso batismo, amém, queridos? Nosso batismo será lindo, e essa palavra hoje também vai falar um pouco sobre o batismo, mas eu queria contar para você hoje uma história de um povo que talvez você conhece com outros nomes, como o povo de Deus, como nação eleita, como o povo de Israel, como geração escolhida, mas esse povo também é conhecido como o povo dos pés molhados. Diga, o povo dos pés molhados. Diga mais forte, o povo dos pés molhados. Amém? E hoje você vai descobrir que você também faz parte desse povo. Posso ouvir um glória a Deus? E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, desse povo dos pés molhados, é o momento mais importante na vida do povo de Deus, porque esse é o momento que é o último instante, preste bem atenção, que o povo estava longe do local que Deus tinha prometido a eles. É o último instante. Agora eles estavam próximo de entrar na terra prometida. Amém? O povo de Deus tinha uma promessa da parte de Deus. Quem tem promessa do Senhor aqui? Deus nos faz promessas para se cumprirem nas nossas vidas. Promessas que são futuras, promessas que vão acontecer não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Vou dar um exemplo. Imagina que Deus diz para você assim: meu filho, Celso, eu tenho uma promessa para você. Deus falando, eu vou te dar um carro, e esse carro é o modelo tal, recebe aí, placa tal, não é? E guarda esse carro, essa placa e tudo. 3 anos depois, o carro chega na frente do nosso irmão. Ele vai lembrar da promessa, sim ou não? Porque um dia Deus foi específico e fez uma promessa para ele. Olha aí, meu filho, o carro está aí, o modelo está aí, é exatamente a placa que eu falei para você. Agora entra e toma posse desta promessa, entra e toma posse desta bênção. Vai lá e abre a porta do carro, porque a chave já vai estar na ignição. Deus fez a promessa, sim ou não? Ela se cumpriu, sim ou não?
tudo já estava pronto, só faltava o irmão Celso ir lá e tomar posse da promessa. Foi exatamente isso que aconteceu na história do povo de Israel. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. E Abraão, olha agora essa terra que você está pisando. E Abraão e Sara estavam pisando na terra de Canaã. E eles estavam pisando, e Deus falou para eles assim: está vendo essa terra que você está pisando, Abraão? Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Essa terra será da sua posteridade. Essa terra será da sua descendência. Mas ainda não era. Por isso que Abraão armava tendas, desarmava tendas, mudava para um lado, para o outro, mas a terra ainda não era deles, mas Deus já havia feito a promessa. Abraão morre, é enterrado, e após Abraão, vem quem, meus irmãos? Isaque. E Deus faz a mesma promessa para Isaque, e diz: Isaque, eu fiz uma promessa para o seu pai Abraão. Essa mesma terra, Isaque, que você agora está pisando, que o seu pai um dia também pisou, vai ser a terra da sua posteridade. Eu vou dar essa terra para os seus filhos, aqui vocês vão construir, aqui vocês vão habitar. Então, de ti farei também uma grande nação. Isaque morreu. Depois de Isaque vem quem, meus irmãos? Jacó. Da mesma forma, Deus diz para Jacó: meu filho Jacó, assim como eu fui com teu avô Isaque, com Abraão, com teu avô Isaque, essa terra que você está pisando vai ser tua, de ti farei uma grande nação. Você crê nisso? E Jacó também creu. Deus fez uma aliança com Jacó. E Jacó, você conhece a história. José, seu filho, vai para o Egito, ele é vendido para o Egito. Logo depois José se torna governador do Egito. Os seus irmãos juntamente com seu pai vão para o Egito. E lá no Egito o povo de Israel, ele se estabelece, fica 430 anos esperando a promessa se cumprir. Jacó e os seus 12 filhos vão para o Egito, e eles têm lá aproximadamente 76 pessoas. E daquelas 76 pessoas eles crescem, eles se multiplicam. Ali eles se tornam escravizados, porque Faraó troca-se de imperador, eles escravizam Faraó, ou melhor, Faraó escraviza o povo de Deus, quando um dia Deus levanta um libertador chamado Moisés, e diz assim: Moisés, meu servo, eu fiz uma promessa para Abraão, eu fiz uma promessa para Isaque, eu fiz uma promessa para Jacó, e agora eu vou te mostrar a terra que você vai levar esse povo a conquistar. Então Deus levanta Moisés lá no monte, e Moisés contempla a cidade, a terra de Canaã. Quem está compreendendo até aqui, meus irmãos? Está chegando próximo. E o que Moisés faz? Ele escolhe 12 espias para espiar a terra, e fala assim, escolhe 12 príncipes, e fala: vão lá em Canaã, e vejam se são cidades fortificadas, vê se tem fortaleza, vê como que eles moram, como que eles se estabelecem, porque essa é a terra que o Senhor nos deu. Os 12 espias vão para Canaã, e espiam a terra. 10 voltam desviados. Você conhece a história, não? 10 voltam desviados, porque eles voltaram incrédulos, falaram: não, essa terra não vamos conseguir possuir, porque tem muitos gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, e é muito difícil, não vamos entrar nessa terra. Mas 2 voltaram crentes, 2 voltaram crendo na promessa que Deus havia feito, e esses 2 eram Josué e Calebe. E Josué e Calebe animam o povo e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor já nos deu por herança. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra deleitosa, maravilhosa, e vamos possuir essa terra. Mas por causa daqueles 10 desviados, daqueles 10 incrédulos que não acreditaram na promessa de Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, quem tiver de 20 anos para cima vai morrer. Só vai entrar na terra a Rede Kids, que são as crianças. Tem Rede Kids aqui? E até 20 anos. Até 20 anos. E esse povo vai ficar no deserto, rodando em volta desse monte, quanto tempo, meus irmãos? Só 40 anos, até morrer aquela turma de incrédulos. Aquele bando desviado. Ninguém mandou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não duvide da promessa de Deus. Todas as conquistas que nós tivemos na nossa vida foi porque nós cremos, porque nós acreditamos, porque nós não duvidamos.
A nossa história com Deus é uma história de fé. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, irmãos. Então creia na promessa de Deus, não duvide da promessa de Deus. Eu estou dando essa volta toda para chegar no texto que nós lemos hoje. Moisés, você sabe, ele não entrou na terra prometida, ele só viu a terra de longe. Mas antes dele morrer, Deus levantou um sucessor chamado Josué. Aleluia. Em quem havia um outro espírito, um dos dois que haviam espiado a terra. E Deus agora, através de Josué, ele conduz o povo até ao limite da terra prometida. E esse limite era ali cercado por um rio chamado Rio Jordão. E Josué agora com aquele povo que não eram mais 70 pessoas, eram mais de 3 milhões de pessoas. A Bíblia vai dizer que Josué numa noite, numa madrugada, ele conversou com o povo. Olha o que diz Josué capítulo 3 versículo 1, meus irmãos. Olha aqui para mim, por favor. Josué capítulo 3 versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até onde, meus irmãos? O Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Veja, Josué fez uma vigília. Ele falou: povo de Deus, vamos fazer uma vigília, vamos aqui reunir, porque Deus fez uma promessa para Abraão, essa promessa passou para Isaac, para Jacó, passou para Moisés e chegou até nós, e chegou ao grande dia. 40 anos se passaram de quando nós saímos do Egito. Amanhã nós vamos entrar na terra prometida, amanhã a promessa vai se cumprir, amanhã aquele que há de vir virá e não tardará, e vai cumprir cada uma das suas promessas. Chegou o grande dia, chegou a grande hora. Aqueles que viveram verão o milagre de Deus. E a palavra diz no versículo 5: e disse Josué capítulo 3 versículo 5, e disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã, diga amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Amanhã, você pode aplaudir ao Senhor, irmão. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Oh, meus irmãos, imagina naquele momento que Josué estava ali, aleluia, falando com o povo, os pais se abraçando com os filhos se abraçando com os pais, os tios com os sobrinhos, os irmãos com os irmãos, e celebrando. Chegou o grande dia, chegou a hora, amanhã. Eu imagino que aquele povo nem dormiu, eu imagino que aquelas pessoas nem conseguiram dormir, contando as horas. Vai acontecer, o grande dia chegou. Sabe, é como se você falasse assim: olha, amanhã você vai pegar a chave do carro, Celso. É amanhã. Lembra daquela promessa que Deus te fez? Lembra daquela promessa que Deus te fez? É amanhã. Amanhã o carro com a placa vai passar na sua frente. Amanhã você vai pegar a chave daquela casa. Quem está esperando pegar a chave daquela casa? Quem quer ouvir isso do Senhor? Amanhã você vai lá pegar o diagnóstico do médico com aquele resultado que você está esperando. Amanhã Deus vai realizar aquele sonho. Amanhã você vai entrar naquela porta de emprego. Amanhã você vai naquele banco, vai quitar aquela dívida. Amanhã você vai vender aquela casa. Amanhã você vai receber a ligação do advogado dizendo: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Aleluia. Amanhã. E o povo então acorda, ou melhor, nem dorme. E então Josué agora vai lá para o Rio Jordão, leva o povo, mais de 3 milhões de pessoas. Só que algo inusitado acontece, irmãos. Quando Josué chega diante do Rio Jordão, a palavra diz que não era tempo das chuvas, não era tempo da colheita, não era tempo da cega, mas o Rio Jordão estava violento. O Rio Jordão estava com águas muito impetuosas. É como se uma tromba d'água tivesse acontecido lá no Monte Hermon, que alimenta o Rio Jordão. É como se uma tromba d'água tivesse caído. E era uma velocidade tão grande. Era galhos passando de cima para baixo. A palavra diz que era de ribanceiro a ribanceiro.
Deus fez a promessa, chegou o dia para cumprir a promessa, e no dia que eles vão tomar posse da promessa, algo contrário acontece. Algo contrário acontece. E Josué chega para Deus e fala: Deus, chegou o dia, chegou a hora. Como que eu vou levar esse povo para atravessar o Rio Jordão? Vai morrer todo mundo, vai todo mundo ser arrastado. Os idosos, os velhos, as crianças, como que eles vão passar? Não tem ponte, não tem barco, não tem nada. Aí Deus disse para Josué: Josué, escolhe 12 homens, pegue a arca do concerto, a arca da presença, a arca da aliança que ficava no Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. Pega esses 12 homens, eles vão colocar a planta do pé nas águas do Jordão. Mas Senhor, se eles colocarem a planta do pé, a água vai arrastá-los. Josué, obedeça. Eles têm que colocar a planta do pé no Rio Jordão. Quando eles colocarem a planta dos seus pés, molharem os calcanhares no Rio Jordão, eu vou fazer a água parar lá em cima na terra de Adã, e a água não vai descer daqui para baixo, ela vai ficar represada lá em cima, e o meu povo passará a pés enxutos. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Irmãos, não era período de chuva, não era período de tempos chuvosos. É como se o diabo tivesse visto aquele povo orando no dia anterior, na vigília, na madrugada. É como se o diabo soubesse que ia acontecer, que estava perto deles entrarem na terra prometida, e falou: vou levantar um vento contrário, vou levantar uma tempestade, vou levantar uma situação, vou levantar um obstáculo para eles não entrarem, para eles não tomarem posse. Irmãos, é isso que nós temos que ter discernimento. Muitas vezes os ventos contrários que nós estamos passando, as perseguições que passamos, as afrontas que passamos, são ventos contrários do inimigo para impedir você de tomar posse da tua bênção. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual, precisamos fazer uma leitura espiritual. Não é normal, está tudo bem, não é normal, está tudo tranquilo, daqui a pouco se levanta uma tempestade que não era para se levantar. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? Você acha normal, está tudo tranquilo, daqui a pouco o vento se levanta. Jesus estava com os discípulos atravessando o mar da Galileia, de repente no meio da noite se levanta uma grande tempestade. Então nós temos que saber fazer essa leitura, de que quando uma oposição se levanta contra você, é que você está perto de tomar posse da sua promessa. Aleluia, diga glória a Deus. E foi exatamente o que aconteceu. É como se Deus dissesse para Josué: Josué, o meu povo vai entrar nessa terra, o meu povo vai entrar nessa bênção, o meu povo vai entrar nessa promessa, mas ele será conhecido como o povo dos pés molhados. Diga: o povo dos pés molhados, porque eles tiveram que molhar os pés, aleluia, para tomar posse da bênção. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: olha, eu fiz uma promessa para você, a bênção está ali, mas aqui tem um obstáculo, aqui tem uma dificuldade. Obstáculos foram criados para serem superados. Diga: obstáculos foram criados para serem superados. Esse obstáculo que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando, não é para te parar, é para você se superar e chegar do outro lado mais forte e tomar posse daquilo que é seu. Deus fez a promessa, mas Ele não disse que não ia ter dificuldade. Deus garantiu, mas eles tiveram que encarar aquele desafio. E eles poderiam ter pensado: será que vai dar certo? Deus mandou fazer, será que o Rio Jordão vai parar? A gente só sabe se vai dar certo se tentar. Se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber se deu certo. Quem está dizendo, quem está entendendo, meus irmãos? A bênção está ali, Deus fez a parte dele, Deus colocou a gente na cara do gol, Deus colocou a gente diante da bênção, mas a gente também agora tem que tomar uma atitude.
a gente também tem que fazer a nossa parte. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aquilo que Deus faz, Ele faz. Agora o que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. E o que o povo tinha que fazer? Molha os pés, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você tomar uma atitude. Aleluia. Muita gente não está entrando na promessa, não está recebendo a bênção porque está passivo, porque não está tomando uma atitude. E como eu já aprendi alguma vez, a nossa atitude determinará a nossa altitude. Onde nós queremos chegar vai depender da atitude que nós temos agora. Quem está compreendendo? Quem quer entrar nessa terra? Quem quer receber esta bênção? Quem quer viver esta promessa? Diga glória a Deus. E o que significa, meus irmãos, essa atitude de pisar nas águas? Atitude de pisar nas águas. Atitude do povo dos pés molhados. Representam três coisas. Diga três coisas. Essas atitudes representam três situações. Primeiro, pisar nas águas fala de uma atitude de fé. Diga, pisar nas águas fala de uma atitude de fé. Aleluia. Irmãos, aqueles príncipes tinham que dar um passo de fé. O rio estava correndo com uma grande velocidade. Jordão significa corre velozmente. Era madeira, era árvore passando, era boi boiando, era vaca sendo arrastada. E eles tinham que passar ali. Aquele era um momento decisivo na vida do povo. Se eles não tomassem aquela atitude, o povo ia morrer do outro lado do Jordão. Então eles precisavam tomar uma atitude que era uma atitude de fé. Se eles ficassem olhando para a força das águas, se eles ficassem olhando para a força das correntezas, eles jamais pisariam nas águas. Jamais pisariam nas águas. Por que Deus não abriu o Jordão primeiro para eles, irmãos? Deus não poderia ter feito isso? Josué, eu vou parar o rio igual eu abri o Mar Vermelho e vocês vão passar. Josué, vai ser mole, mole, fácil, fácil. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não facilita as coisas para a gente? Deus não poderia facilitar as coisas para você, sim ou não? Poderia ser mais fácil? Poderia. Mas por que Ele não faz? Porque, irmãos, porque nós temos que viver pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos pela fé. E a fé remove montanhas. A fé toca o coração de Deus. Deus é honrado com a nossa fé. A fé é você crer no impossível, tocar no intangível e ver o invisível. Nós não andamos pelos sentimentos, porque os sentimentos que nós temos vão nos enganar, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o poderá compreender? Nós não andamos pelas nossas vistas, porque a palavra diz: bem-aventurados aqueles que nunca viram, mas creram. Nós andamos por uma palavra. A palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque sem fé, diga sem fé, é impossível agradar a Deus. Então diga para o irmão que está do lado: irmão, não vai ser fácil, mas tenha fé. Tenha fé, diga para ele, tenha fé. Você precisa crer. Tudo na vida depende da nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, alimentando a nossa fé naquele que fez promessas, naquele que faz o impossível, naquele que nos responde. Não vai ser fácil entrar nessa faculdade, não vai ser fácil manter essa empresa de pé, não vai ser fácil construir o que você quer construir, mas vai ser possível, porque com Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crê. É pela fé. Você vai se batizar semana que vem, amém? O batismo é um passo de fé. Ninguém se batiza se não tiver fé.
A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Para ser batizado tem que ter fé. Não, pastor, eu não vou me batizar porque eu tenho que estar preparado. Você não tem que estar preparado para se batizar, você tem que ter fé. Quem está compreendendo, meus irmãos? Fé naquele que te chamou, naquele que te salvou, naquele que vai te libertar desse vício, naquele que vai quebrar essas cadeias, naquele que vai construir em você algo a cada dia, naquele que vai concluir uma obra que ele mesmo começou. Então não tenha medo de se batizar achando que você tem que largar alguma coisa, deixar alguma coisa. Dá o primeiro passo pela fé. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso é pela fé. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? Muita gente tem uma atitude de incredulidade com relação ao batismo. Ah, pastor, mas e se eu me batizar e depois eu não conseguir ficar firme? E se eu me batizar e depois me desviar? Aí você não tem fé? Quem tem fé diz: eu vou batizar, eu vou molhar o pé nas águas, eu vou entrar nesse Rio Jordão, porque Deus me disse que eu vou chegar do outro lado, eu não sei como, mas eu vou batizar. Hoje eu não me vejo como liberto desses vícios, mas eu vou batizar. Hoje eu não me vejo livre dessa situação, mas eu vou me batizar, porque Ele diz que vai me libertar. Então eu creio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então o batismo é um ato de fé. É a mesma coisa um casal. O jovem quer casar com a moça, ou a moça casar com o rapaz. Aí imagina, o jovem fala para a moça assim: olha só, vamos morar junto? Porque não vamos casar não. Porque se não der certo, a gente separa. Não é assim que as pessoas falam? Eu pergunto a você, isso é fé? Quem vai querer casar com uma pessoa dessa? Nós não casamos para separar. Nós casamos porque nós cremos que o que Deus uniu, ninguém pode separar. E se eu creio que Deus me uniu a essa pessoa, eu vou me casar. Agora, se eu não creio que foi Deus que me uniu, eu não vou nem casar. Então, se você está morando com a pessoa e você não se casou, o que também é chamado de fornicação, é incredulidade, é falta de fé. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus fez a promessa de um casamento feliz, de um casamento abençoado, de uma família abençoada, de uma casa próspera. Recebe essa palavra e toma essa atitude de fé, dá o primeiro passo, aleluia, e vai, aleluia, amém? Nós fomos salvos pela fé, nós nos batizamos pela fé, nós casamos pela fé, nós lideramos pela fé. Tudo é pela fé, irmãos. Você lidera uma célula, é pela fé. Você se lança na obra de Deus, é pela fé. Você abre a empresa, é pela fé. Você vai trabalhar, é pela fé. Você provê a sua casa, é pela fé. Tudo é pela fé. Sem fé você não consegue chegar até o final. Sem fé a gente não multiplica. Sem fé a gente não avança. Sem fé a gente não oferta. Sem fé a gente não entrega o nosso dízimo. Sem fé a gente não se batiza. Quem está entendendo? Diga para o irmão que está ao seu lado e fala: meu irmão, dê o passo de fé. Aleluia, se lance. Pastor, eu não sei o que vai acontecer depois. Primeiro a gente toma a decisão e depois vem a provisão. Irmão, nós fizemos uma obra linda nesse prédio. Quem está nos visitando hoje, só vendo as fotos para ver como que era. E quem já viu como era, nem lembra como era, de tão lindo que está. Mas a verdade é que se nós chegamos aqui, foi pela fé. A verdade é que nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos fé. A verdade é que nós não sabíamos como íamos começar, mas sabíamos que tínhamos que começar, tínhamos que dar o primeiro passo. E a verdade é que Deus não nos deixou faltar nada. E essa semana pagamos a última parcela do construtor. Aleluia! Aleluia! A última parcela, eu falei: Jesus, quando é que vai acabar esse boleto? Acabou semana passada, aleluia. Foi um passo de fé. Tudo é pela fé. Deus nos honra pela fé. A decisão é pela fé.
Então se batize pela fé, toma um passo de fé, você já foi salvo, você é uma nova criatura, Jesus mudou a sua vida, você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, você saiu do Egito, você não vai voltar para o Egito, você está indo para um destino, você está indo para um alvo, você está indo para Canaã, você está indo para a terra que mana leite e mel. Dá o primeiro passo e se lança nessas águas. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, irmãos, no próprio Rio Jordão, ele se batizou. Por que o Senhor Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Por que ele precisava se batizar se ele não tinha pecado? Porque ele era a arca do concerto, entrando no Rio Jordão, parando as águas para a gente atravessar atrás dele. Quem quer ir atrás de Jesus? Então dê um passo de fé. Amém? Segundo lugar, molhar o pé nas águas. O povo dos pés molhados. Quem é o povo dos pés molhados aqui? Você faz parte desse povo? Amém? Dá uma olhada no seu pé, vê se ele já está molhado. Dá uma olhada no pé do seu irmão, vê se tem água debaixo desse pé. Aleluia, aleluia. Pisar nas águas. Presta atenção, além de ser uma atitude de fé, é uma atitude de posicionamento. Diga posicionamento. Posicionamento fala de posição. Amém? Posicionamento fala de postura. Posicionamento fala de comportamento firme. Posicionamento fala, eu não quero ficar em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Posicionamento fala, eu creio ou não creio, eu vou ou não vou. Posicionamento não hesita, posicionamento não titubeia. Posicionamento fala, eu criei, por isso falei, logo eu vou dar o meu primeiro passo e vou. Posicionamento diz, é o que Deus fala para o filho do homem, põe-te de pé, que eu quero falar com você. Posicionamento. Colocar os pés nas águas fala de posicionamento. Amém, meus irmãos? Igual Moisés disse para o povo, olha, eu não sei a quem vocês vão servir. Josué, o próprio Josué, na verdade, disse para o povo lá atrás, eu não sei a quem vocês vão servir nessa terra, mas eu sei de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não entra diabo, na minha casa não entra mundo, na minha casa não entra pagode, na minha casa não entra funk, na minha casa não entra vício, na minha casa não entra prostituição, na minha casa não entra fofoca, na minha casa não entra maldição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha célula não tem disse-me-disse, na minha célula não tem fofoquinha, na minha célula não tem pensamento contrário, porque quem não é por nós é contra nós. Eu sei de uma coisa, eu estou na Manaim, eu estou na casa de Deus, eu estou no lugar que Deus me plantou, e é lá que eu vou ficar, e é lá que eu vou dar fruto. Se vocês não querem, o problema é de vocês. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor no lugar que Ele nos plantou. Ou você vai pela cabeça dos outros, ou você é piolho que vai na cabeça dos outros. Jesus disse para Pedro, Pedro, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Pedro disse, Senhor, nos diz que tu és Elias, outro diz, Pedro, e você, quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tinham falado que Jesus estava endemoniado, tinham falado que Jesus estava cheio de demônio, tinham falado que ele era enrolão, tinham falado que ele estava enganando as pessoas, tinham falado isso. Mas Pedro sabia que ele era o Filho de Deus, ungido de Deus. Posicionamento. Diga posicionamento. Hoje é um dia de posicionamento, irmão. Você vai se batizar. Batismo é posicionamento. Por que o Jordão não se abriu? Porque eles não tinham se posicionado. Quando eles se posicionaram, o Jordão se abriu. Não, pastor, primeiro eu vou prosperar e depois eu dou meu dízimo. Não, primeiro você dá o dízimo para depois você prosperar. Não, pastor, eu vou resolver as coisas primeiro para depois me lançar na obra. Primeiro você se lança, primeiro você tem compromisso, primeiro você toma a cruz, primeiro você nega a si mesmo, primeiro você fala eis-me aqui, primeiro você busca o reino de Deus e depois as demais coisas são acrescentadas, as portas são abertas, Deus te coloca nos lugares certos, Deus te promove, Deus te protege, Deus te exalta, Deus te guarda, Deus provê, Deus é que faz. Primeiro a gente se posiciona.
Que posicionamento nós temos que ter, irmãos, hoje? O que está faltando para você começar a orar? O que está faltando para você começar a desligar o teu celular? O que está faltando para você buscar Deus? O que está faltando para você voltar a orar? O que está faltando para você voltar a se envolver na obra de Deus? O que está faltando para você ir para uma célula? Porque quem não se posiciona, nenhum lugar serve para ele. Eu me posiciono pela casa de Deus, eu me posiciono pela obra de Deus. Eu sei que a obra de Deus não é tão simples, não é tão fácil quando a gente pensa, mas eu sei que a obra é dele, então eu vou me envolver na obra dele. Isso é posicionamento. Olha o que diz em João capítulo 13, versículo 2. E muita gente não avança porque não se posiciona, ou se posiciona do lado errado. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Atenção, jovens. Você quer prosperar, amém? Se posicione. Quer passar nos concursos? Se posicione. Os teus amigos estão indo para um lado, você vai para o outro. Os teus colegas não querem estudar, você vai estudar. Os teus colegas querem namorar, você vai estudar. Se posicione. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 2. Estava sentindo falta da música, né? Eu também. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus aqui? João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às tuas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com toalha que estavam cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, se tu me lavas os pés a mim, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, Simão, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Próximo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Era a ceia dos discípulos. Jesus estava reunido com os 12 discípulos, inclusive Judas. A palavra diz que no meio daquela ceia, o Senhor Jesus, ele pega uma bacia com água, ele se ajoelha, coloca a toalha nas costas e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Quando chegou a hora do Pedro, ele falou assim: Senhor, não lava o meu pé não. Quem sou eu para o Senhor lavar o meu pé? Eu é que tenho que lavar o seu pé, eu que tenho que te lavar, o Senhor vai me lavar? Aí o Senhor Jesus fala assim: Pedro, o que eu estou fazendo agora você só vai compreender depois. Você não está entendendo o que está acontecendo, né? Você vai compreender depois. Descansa o teu coração. Mas uma coisa você tem que fazer. Ele diz aqui: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você esqueceu que nós fazemos parte de um povo dos pés molhados, dos pés lavados? O meu povo é conhecido como o povo dos pés lavados, dos pés molhados. Se você não lavar os pés, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, se posicione, deixa eu lavar os teus pés. Se posicione, Pedro, se posicione. Toma um posicionamento agora, Pedro, senão você não tem parte comigo. Você quer ter parte com o Senhor, amém? Se posicione. Se posicione. Se batize. Quem não se batiza não tem parte com o Senhor. Quem não define a sua vida não tem parte com o Senhor.
Quem não define muitas coisas indefinidas na sua vida não tem parte com o Senhor. Isso fala de posicionamento. A vida de muita gente está parada porque não se posiciona. E Deus está falando o que está faltando para você se posicionar hoje. O que está faltando para você fazer o que é certo? O que está faltando? Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe onde tem que ir, você já sabe como resolver. O que está faltando para você fazer? O que está faltando para você fazer a minha vontade, diz o Senhor? Isso fala de posicionamento. Aí quando Jesus fala isso, e Pedro fala: Senhor, então me lava o corpo todo. Lava minhas pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava tudo. Porque eu quero ter parte com o Senhor. Irmãos, tem muita gente que quer andar com Jesus, mas tem vergonha de Jesus. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de se identificar publicamente com Ele. O batismo é um testemunho público. O batismo é uma atitude pública de quem realmente ama o Senhor e confia no Senhor e se entregou ao Senhor. Ah, pastor, eu não quero, eu tenho medo. O próprio Senhor disse, Mateus capítulo 10, 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. O que ele está dizendo? É um tempo de posicionamento. Deus fez a promessa, a pessoa está perto da promessa, mas ela não toma posse da bênção, porque ela não se posiciona. Deus fez a promessa, a pessoa está perto da promessa, mas ela não entra na promessa, porque não toma uma atitude de fé, de posicionamento. Não espera, ele fica esperando as coisas acontecerem. Você não tem que esperar mais nada, você tem que tomar uma atitude hoje e falar: Jesus, eu vou fazer, eu vou dar o primeiro passo, eu vou agir, vou liberar quem tem que liberar, vou resolver o que eu tenho que resolver, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque o Senhor está me chamando para isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Posicionamento. Deus quer um posicionamento. O que está faltando para você se lançar na obra de Deus? Se lançar na casa de Deus? O que está faltando para você se lançar mais para o Senhor? O Senhor está chamando a gente para um compromisso maior. O Senhor está chamando a gente para um propósito maior. Nosso propósito não é só ficar aqui ouvindo palavra, voltar para casa, trabalhar e depois voltar. Não, nosso propósito é muito maior do que isso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Se lance. Enquanto você não se lança, tem muita gente se lançando. Chegou a sua vez de se lançar. Não adie mais. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. João capítulo 3, versículo 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava as pessoas. Quem é que batizava as pessoas? Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judeia, e ficou ali algum tempo, e com eles, e ali batizava as... Irmãos, uma multidão seguia Jesus. Multidão o quê? Muita gente. Jesus podia muito bem ter ficado com a multidão e aceitado a multidão, mas Jesus, ele parava ali e falava: olha, arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Ou seja, os próprios discípulos de Jesus batizavam as pessoas. Batismo fala de posicionamento. Não tem como seguir a Jesus e não se posicionar. Não tem como seguir a Jesus e não se posicionar. Quem está compreendendo, meus irmãos? Você pode estar anos na igreja, você pode gostar muito da igreja, você pode adorar os louvores da igreja, mas se você ainda não se batizou, você ainda não se posicionou, você ainda faz parte da multidão.
Quem está compreendendo até aqui? E a palavra diz que João também estava batizando em Enom, perto de Salim. Versículo seguinte, versículo 23. Porque João também batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas, o que, meus irmãos? Muitas águas. E para lá concorria o povo que era batizado. Então veja, Jesus e João, somente dois batizavam, Jesus e João. Jesus e João. Eles batizavam as pessoas. E por que eles batizavam? Primeiro, porque tinha ali muitas águas. Ou seja, o batismo não podia ser com poucas águas. O batismo tinha que ser com muitas águas. Então, o batismo que nós batizamos, o batismo cristão, o batismo que Jesus batizava, o batismo que João batizava, é um batismo com muitas águas. Amém? E por que muitas águas? Porque todo o nosso corpo tem que submergir. Não pode ficar nada para o lado de fora. Como é que nós batizamos os irmãos? Mãozinha para trás, assim ou não? Mãozinha para frente, sim ou não? Ó, mãozinha aqui. Eu te batizo em nome do Pai. E batiza. E mergulha tudo. E por que a gente bota a mãozinha para frente? Porque quando a gente morre no caixão, a mãozinha também fica aqui. Sabia disso não? Quando a gente vai morrer um dia no caixão, a mãozinha vai ficar assim, ó. Porque batismo é morte. Quando a gente batiza, nós estamos morrendo com Cristo. E na época de Jesus, hoje a gente tem batismo, cremação, hoje é gaveta, não é? Batismo não, enterro. Cremação, gavetinha. Mas na época de Jesus, apesar de ter na cova, em cavernas, mas o mais comum era em covas cavadas no chão, onde a pessoa ficava totalmente enterrada ali, não ficava nem uma mãozinha para fora, era totalmente enterrada. Alguém fica enterrada com o pé para fora? Não? Alguém fica enterrada com a mãozinha para fora? Não? É totalmente. Porque quem se posiciona por Jesus é totalmente. Eu morri para o mundo e agora eu vivo para Jesus. Eu vivo para Deus. Eu vivo uma nova vida. Eu não quero deixar nem uma unha do lado de fora, nem um dedinho do lado de fora, nem uma orelhinha do lado de fora. É porque é muitas águas, e muitas águas fala de morte. Mas quando a gente se levanta com uma nova vida. Então é dia de se posicionar e falar: eu vou me batizar, chega de enrolar. Aleluia. Mas por que ele batizava? Porque era uma questão de posicionamento. Diga posicionamento. Posicionamento. Ô irmão, batizar não é fácil não, eu sei que não. Não é fácil. Porque precisa de um posicionamento. Se fosse fácil, todo mundo se batizava. Se fosse fácil, a gente não precisava explicar tanto, não precisava falar tanto, não precisava falar tanto. Era simplesmente, quem quer batizar, a pessoa batiza. Porque realmente tem que ter um posicionamento. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas tudo na casa de Deus também precisa de um posicionamento. Eu estou falando aqui muito do batismo, porque semana que vem é o batismo, amém ou não? Amém, irmãos? Mas se você já está batizado, se você já está na casa de Deus, ainda existe sim algum posicionamento que você precisa ter. Verdade ou não é? O que você precisa se posicionar hoje? Por que você precisa se posicionar? Talvez por se envolver numa liderança na casa de Deus, se posicionar pela sua fidelidade a Deus, na obra de Deus, se posicionar pela sua casa, como sacerdote do seu lar, como chefe, como líder espiritual da sua casa, se posicionar e falar: a partir de hoje vai ter culto doméstico toda semana aqui em casa, a partir de hoje nós vamos orar aqui em casa, a partir de hoje nós vamos ter comunhão mais aqui em casa. É um tipo de posicionamento. Quem está compreendendo, meus irmãos? Se posicionar por abrir mão de certas amizades, de abrir mão de certas conversas, se posicionar e abrindo mão daquilo que te impede de avançar na casa de Deus, na obra de Deus, na presença de Deus. Então, molhar os pés nas águas fala de posicionamento. Amém? Eu quero convidar o louvor e vou terminar aqui. Pode subir a equipe de louvor.
Botar o pé nas águas é uma atitude de fé, amém? É uma atitude de posicionamento, amém? Mas em último lugar, colocar os pés nas águas é uma atitude de conquista. Diga, conquista. Irmãos, nós só vamos conquistar se nós colocamos... Pode deixar a luz acesa, por favor. Pode deixar a luz acesa, isso. Não apaga não, não apaga não. Deixa a luz acesa, por favor. Isso, não me desconcentra não. Acende tudo isso. Opa. Alguém acende as luzes aí. Amém? Acontece. Então, irmãos, isso fala de conquista. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você aqui. Tem muitas coisas para você conquistar ainda. Não, vou repetir. Você não entendeu. Tem muitas coisas para você conquistar ainda. Aquele foi só o primeiro passo. Depois que eles atravessaram o Rio Jordão, eles iam conquistar muitas terras. Eles iam enfrentar muitos inimigos. Eles tiveram que enfrentar 31 reis. E chega um momento que a Bíblia diz que eles iam conquistando a terra aos poucos. Não foi tudo de um dia, não foi tudo de uma vez só, mas eles iam conquistando, conquistando, conquistando. Nós já éramos para ter conquistado muito mais. Você já era para ter avançado muito mais. Você concorda com isso, sim ou não? Não só você, eu digo todos nós. Nós temos que fazer essa autorreflexão e falar: Deus, o que eu preciso me posicionar para conquistar? Quais são as promessas que o Senhor tem para mim que eu ainda não me posicionei e que eu preciso tomar posse delas? Nós temos que perguntar isso, gente. Você acha que tem coisas na nossa vida que precisam ser revistas, sim ou não? Ou você já está pronto para ir para o céu? Está pronto para ser arrebatado? Já está vendo nascer 2 asas nas suas costas? Existe uma obra ainda para ser feita. Mas nós só vamos conquistar se nós colocarmos os pés nas águas. Nós só vamos conquistar se nós cruzarmos esse Jordão. Nós só vamos conquistar se nós avançarmos. Mas não espere receber primeiro, ver primeiro para tomar posse. É pela fé. Eu falei do casamento aqui há pouco, vou repetir a questão do casamento. O casal, quando decide casar, se ele ficar esperando tudo ficar favorável para casar, ele nunca vai casar. É verdade ou não é? Se esperar ter um bom salário, se esperar ter uma boa casa, se esperar ter um bom lugar, não vai casar. Primeiro a gente toma a decisão, depois Deus manda a provisão. É assim que funciona. Não foi assim com você? E quando você se posiciona em fé e fala: eu vou casar, Deus começa a trazer bênçãos, começa a trazer recursos, começa a usar pessoas para te abençoar. Imagina teu tio quer investir no seu casamento, quer comprar aquela geladeira, aquele micro-ondas, ou até mesmo, quiçá, dar aquela festa para você. Aí ele chega para você e fala assim: sobrinho, vai casar ou não? Eu não sei, tio, acho que eu não vou casar não. Então, não vou dar nada para você. Agora, quando esse sobrinho fala assim: tio, vou casar, quero casar, e eu vou pela fé, ele falou: é mesmo, meu sobrinho, então eu vou te ajudar. Ninguém investe na vida de ninguém que se posiciona. Ninguém investe na vida de ninguém que não toma uma atitude. Se você se posicionar, Deus vai começar a mover céus e terra a seu favor e vai colocar pessoas para te abençoar, para te patrocinar, para te ajudar, para investir na sua vida. A exemplo dessa obra que nós fizemos tão linda aqui, não tínhamos recurso, mas nós nos posicionamos, demos um passo de fé, e Deus foi enviando recursos, foi enviando pessoas. Pastor, estou vendo que está tendo obra lá, o que está faltando? Então investe, então oferta, e vai, e as coisas vão acontecendo. Então a gente só conquista as coisas na nossa vida quando nós nos posicionamos, quando nós damos o primeiro passo, quando nós molhamos os nossos pés. O povo sai do Egito, irmãos. Faraó deixa o povo ir, Moisés está na frente do povo. Você conhece a história?
Só que de repente dá a louca na cabeça de Moisés, ele fala, de Faraó, e ele fala assim: vou matar todo mundo. É assim ou não é? Moisés sai, o povo sai, e Faraó vem atrás. Vou matar eles, vou pegar, vou para matar mesmo. E foi atrás. O povo está na frente. Eles acampam ali, tinha um caminho que era mais rápido, mas Jesus fala: vocês vão acampar aqui, na frente do Mar Vermelho. O povo olha para frente, mar. Imagina quem estava no meio do povo, olha para trás, gente, não tem para onde correr. Para frente as ondas estão quebrando, espumando, batendo, ó, puf, puf, puf. Quem estava na frente só tinha mar. Quem estava no meio do povo só tinha gente. E quem estava lá atrás? Olhava para trás, Faraó. Olhava para frente, povo. Olha só que situação. Aí chegou uma hora que eles falaram assim: Moisés, vou morrer. Vamos morrer, Moisés. O que a gente vai fazer? Clama a Deus. Pede ajuda para Deus. Pede socorro para Jeová. Aí Moisés vai: Senhor, ajuda a gente. O povo está aqui no meu pé, eu não sei nadar. O povo está atrás de mim, Faraó está chegando. O que Deus responde para o povo? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que está reclamando? Marcha, Moisés. Diga ao povo marchar, Moisés. Se posicione, toma uma atitude de fé. Você vai conquistar. Aí Deus pergunta a Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Tem aqui o bordão. Lança o bordão nas águas, Moisés. Aí Moisés pega o bordão, pá, joga na água. O que acontece? Nada. Você pensou que o mar se abriu, né? Não aconteceu nada. Não está funcionando, Senhor. Está funcionando. E o mar fechado. Mas a palavra diz: Moisés não sabia, mas um vento lá do Oriente estava soprando de lá para cá. O mar não se abriu daqui para lá, o mar se abriu de lá para cá. Daqui a pouco Moisés está vendo água juntando para um lado, água juntando para o outro. Corre! E todo mundo, vamos embora! Irmão, a galera entrou. Imagina, Moisés lá na frente. Miriam também chegou lá na frente já dançando. Imagina um pilotão que estava atrás. Quem olhava para frente, tinha gente. Olhava para um lado do mar, olhava para o lado do outro. Olhava para trás, gente, vão correr. Quem estava lá atrás? Faraó. Quem estava na frente? Gente, do lado do mar, do lado do outro. Vamos correr. E eles conquistaram, gente. Eles passaram a pés enxutos, ou pés molhados. E o que aconteceu com o Faraó? E todos os seus cavaleiros? Morreram todos afogados. Mas eles conquistaram. Sabe o que a gente aprende com isso? Pastor, estou orando, estou vindo para a igreja, estou ouvindo a pregação, estou fazendo tudo certo, não está acontecendo nada. Você que pensa que não está acontecendo nada. O mar está se abrindo, só que está se abrindo de lá para cá. Uma hora ele vai chegar até você. Deus, ele não age de acordo com a nossa lógica, de acordo com as nossas previsões, de acordo com os nossos cálculos. Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que é honrado com a nossa fé. O mar já está se abrindo, meu irmão. Você vai conquistar, você vai avançar, você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos. Continua, está difícil, mas continua, está doendo, mas continua, está sofrendo, mas continua, estão falando de você, mas continua. Sabe, você vai parar de viver essa gangorra espiritual, você vai viver firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Continua. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, continua.
Porque você só vai conquistar se você perseverar, se você molhar os pés, se você avançar, se você posicionar, se você crer em Deus. O diabo quer que você pare, mas você não vai parar. Quem levantou aquele rio terrível lá e violento foi o diabo, acredito. Não foi ele que levantou a tempestade para os discípulos no meio do mar? E Jesus? Então essa fúria que está se levantando é o inimigo que está fazendo. Mas ele se levanta para cair. E você se levanta para vencer. Se levanta para vencer agora em nome de Jesus. Se levanta em fé agora em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.